Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos para nossa última aula de hoje, tá? Que é de geografia. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa disciplina, a geografia, tá bom? A geografia é a ciência que estuda o conjunto dos fenômenos naturais e humanos que vão acontecer na superfície da Terra, tá? Considerando a sua distribuição e as suas relações, tá? A geografia ela vai estudar a superfície terrestre, tá? E a sua palavra vem do termo geo, que significa terra, e graphen, que quer dizer escrever, tá? Ou seja, vai descrever as paisagens que vão resultar da relação entre o homem e a natureza. Desculpa, pessoal, porque a outra aula foi em inglês, né? E a pessoa fica, né, querendo falar inglês. Desde a mais alta antiguidade, o homem se preocupava com o conhecimento do espaço em que vivia, né? Certas vezes esse conhecimento era uma resposta que era desejada pela curiosidade. Outras vezes esses conhecimentos tinham objetivos econômicos e políticos, tá? O conhecimento da Terra é o objetivo específico da geografia, né? Ela nasceu na época em que surgiu o homem. Então, uma definição simples da geografia pode ser que é o estudo da superfície terrestre e a distribuição espacial dos fenômenos geográficos, né? Fruto da relação entre o homem e o meio em que ele vive, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a sociedade e a natureza, né? Desde a constituição das primeiras sociedades e o surgimento das primeiras civilizações, a gente vê que vai ter uma existência intensa e nem sempre vai ter um equilíbrio, né, entre a sociedade, né, entre os homens e a natureza, né? E essa relação diz respeito às formas pelas quais as ações humanas vão transformar o meio natural em que a gente vivia, né? E como é que vai se utilizar do meio, né, natural, do meio ambiente, para desenvolver as nossas sociedades e as nossas relações, tá? Além do mais, isso também diz respeito à forma pelas quais as composições naturais, né, pelos quais os seres vivos, o relevo, o clima e os recursos naturais vão interferir nas nossas dinâmicas sociais, né? A gente sabe que antigamente, né, quando os portugueses chegaram aqui, vamos dar um exemplo do Brasil, né? Os índios viviam aqui em harmonia com a natureza, né? Depois que os portugueses chegaram, que viram que tinha uma exploração, né, que podia ser explorada comercialmente aqui, por exemplo, o pau-brasil, que a gente tinha muitas riquezas naturais, que a gente tinha riquezas minerais também, a gente começou, né, o ser humano começou a explorar a natureza, mas sem dar uma contrapartida, né? E hoje a gente está sofrendo as consequências, a gente está vendo aí aquecimento global, a gente está sofrendo aí com o desmatamento, a gente está sofrendo com desequilíbrios ambientais, com espécies em extinção, tá? Então, essa busca desenfreada pela economia, tá? Faz com que a natureza sofra as consequências, né? E que nós, seres humanos, também estamos sofrendo as consequências das nossas próprias ações, tá, pessoal? Então, a gente tem que entender a complexidade, né? Com que a gente vai ter essas relações, dessa interação do ser humano com a natureza, tá? Porque mesmo que a gente tenha evoluído tecnologicamente, que a gente tenha construído grandes cidades, que a gente tenha muita coisa hoje em dia, nossos celulares, nossos computadores, pelos quais a gente está aqui assistindo essa aula, a gente ainda precisa da natureza, a gente precisa beber água, a gente precisa comer, tá? Sem agrotóxico, tá? Sem essas coisas prejudiciais. E infelizmente, a gente está se encaminhando para a destruição do nosso próprio lar, que é o nosso planeta Terra, tá, pessoal? Então, vamos estudar lá. Originalmente, os primeiros agrupamentos humanos eram nômades. O que é que significa isso, né? Eles iam utilizar a natureza como habitat, né? Eles extraíam os alimentos ali da natureza, mas assim que aquela terra não estava dando mais para eles, ou estava ficando frio, né? Eles se mudavam, né, à procura de um lugar que fosse mais quente, que tivesse uma comida disponível, tá? Com o passar do tempo, quando eles descobriram, né, que podiam plantar, que podiam cuidar de animais, que podiam morar perto dos rios para obter água, começaram a ter instalações fixas e a formar as primeiras sociedades, tá? E começar a formar as civilizações, tá? Isso tudo ocorreu por causa da evolução que a gente teve para fazer instrumentos, a gente descobriu o fogo, a gente descobriu como prender os animais, né? Como cozinhá-los, etc. Como cultivar a terra para obter aí os nossos alimentos, tá?
passando o tempo, a sociedade se desenvolveram cada vez mais e produziram mais transformações, né? Começaram a transformar o meio ambiente, né? Começaram a construir, começaram a mudar o espaço geográfico, e aí que a gente começou a sofrer os impactos na natureza, né? A influência aí da ação humana começou a degradar aí o nosso meio ambiente, tá, pessoal? Essa influência do ser humano na natureza aconteceu de muitas formas. Por exemplo, como a gente já comentou, do desmatamento, retirando o recurso do solo sem devolver, né? Alterar as formas de relevo para fazer o cultivo, né? Depois lá do século XVIII teve o quê? Teve a Revolução Industrial, as máquinas, as fábricas. Então a gente começou o quê? A poluir também, né? O meio ambiente, porque o que as máquinas eram a vapor. Hoje em dia a gente sabe que libera muita fumaça, muita coisa tóxica no meio ambiente, tá? Então a gente tá gerando muito impacto ambiental e não tá tendo essa contrapartida, não tem a volta, né? A natureza, ela também gera impactos na sociedade, isso que a gente precisa saber, tá? A gente tem que compreender que a gente tem que considerar o espaço natural para a gente poder viver em harmonia, né? Por exemplo, a gente viu que teve ciclone bomba recentemente aqui no nosso estado, que devastou muita coisa, né? Levou casas de muitas famílias, né? Pessoas perderam tudo, algumas pessoas ficaram feridas também por causa da passagem desse ciclone, né? Quando acontece algum terremoto, isso aí são desastres naturais, mas que, como a gente já mudou tanto o nosso espaço geográfico, a gente sofre as consequências desse desastre, tá bom? E a natureza, ela vai mudar também o espaço que a gente já tinha mudado anteriormente. Tem o caso de quando acontece um terremoto, quando acontece uma ventania, quando acontece um tsunami, né? Que são desastres naturais, mas que acabam prejudicando, né, o espaço geográfico também, tá? Então, a gente sabe que vai ter uma interação que é reativa, né, entre a natureza e a sociedade, porque toda ação vai gerar uma reação. Então, os impactos que a gente gera na natureza vai ter uma reação da natureza sobre nós, né? Como é o caso do aquecimento global. O que é o aquecimento global? Surgiu da poluição e da degradação do ambiente. Então, o nosso planeta vai ficando mais quente, vai derretendo as geleiras, né? Vai tendo a poluição do ar, dos rios, dos lagos, e tudo isso vai contribuindo para que a nossa vida na Terra seja mais curta, né? E também a gente precisa considerar que, independente da forma como é que a gente vai estabelecer essa relação, os seres humanos precisam conservar o espaço natural, tá? Para garantir que no futuro nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossa descendência consiga viver aqui também e usufruir do espaço que a gente tem, tá bom? A gente tem que manter uma relação aí saudável com o meio ambiente, tá bom? Vamos lá, os instrumentos básicos do trabalho geográfico, né? A geografia, em seus estudos, né, para compreender o mundo, utiliza alguns instrumentos essenciais, tá? Por exemplo, o modo de observação do trabalho no campo, descrição de acontecimentos e descrição do ambiente, né? E a observação também por meio de instrumentos estatísticos, né, que evoluíram rapidamente aí nas últimas décadas, graças ao avanço da tecnologia, né, ao avanço da computação e a análise dos satélites, né? A geografia, ela vai ter a ligação aí entre a população e o território, né, que a gente vive, e com essa capacidade que vai ter de falar dos problemas a partir de uma visão global, né, que vai levar em consideração aí elementos complexos e as ligações que ocorrem aí na superfície da Terra, né, utilizando-se de equipamentos como, por exemplo, a cartografia e a arqueologia, né? O que seria isso, né? Os mapas, as cartas, as plantas e as maquetes que a gente vai usar como ferramenta auxiliar, né, para interpretar os espaços, nosso espaço geográfico, né? As primeiras ferramentas que a gente usou foi o quê? As cartas, os mapas e as plantas, né, que representam o que é bidimensionalmente nosso espaço geográfico. Ou seja, duas dimensões, né? Só comprimento e largura do objeto que a gente está representando, tá? As maquetes, elas têm representação tridimensional,
porque além de largura e comprimento, ainda representa a altura do objeto, né? Dá um tom de realismo ali, para a gente poder ver cópias reduzidas, por exemplo, de um prédio ou de um grande projeto aí arquitetônico, tá bom? Outra possibilidade são as vistas que a gente tem de objetos, né? Por exemplo, a vista frontal, né? A vista lateral, que isso aí é quando a gente representa bidimensionalmente, né? Quando a gente quer ver só largura, altura ou altura e comprimento de objetos, tá bom, pessoal? A gente só vê 2 dimensões, tá? Falando um pouquinho aí da cartografia e dos mapas, né? A gente tem o interesse e a necessidade de compreender o mundo, né? E as riquezas vão motivar o homem a criar formas para representar as nossas paisagens, né? A partir dessa necessidade, começou, né, a registrar-se as formas e os desenhos aí de objetos simples. Primeiro a gente desenhou com madeira, cerâmica, depois no pergaminho e por fim a gente desenha no papel, né? Com essa prática de desenhar o ambiente que vivemos, surgiu a cartografia, né, que vai reunir um conjunto de técnicas para elaborar mapas, né? O que seriam os mapas? É a representação gráfica do espaço real, né, numa superfície plana que é um papel. No mapa a gente consegue saber, né, como seria o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país e até o mapa mundi, que é o mapa do mundo todo, né? A gente está muito acostumado no mapa do papel, né, de olhar aquele mapa mundi ali mostrando só os estados e o continente e o país. Só que a gente tem hoje o Google Street View, né, que a gente consegue ver as ruas, conseguimos ver os bairros, conseguimos ver tudo pelo computador, né, em imagens reais, né, a gente consegue acompanhar não por desenhos, não por fotografias, mas até ver um videozinho ali do local que a gente pretende visitar, tá? Os mapas são bem temáticos e são elaborados de acordo com a abordagem. Então, a gente tem mapa político, né? Tem o mapa físico, tem o mapa histórico, dentre outros, tá? A partir da visualização do mapa, a gente pode analisar quais são as regiões, os lugares que a gente vive, né? Pode falar da população, do clima, da economia também, tá? E, por fim, a gente tem a arqueologia, que é a disciplina que vai estudar a cultura da sociedade, que vai ter escrita ou não, tá? Então, o que é que o arqueólogo vai pesquisar, né? Vai estudar o modo de vida de sociedades antigas, lá da época colonial, pré-colonial ou lá da pré-história, tá? Então, a palavra arqueologia, ela tem origem grega, né? Vai significar passado antigo e estudo ou ciência, né? Então, a arqueologia é a ciência que estuda o passado, né? A partir dessa ciência, o arqueólogo ele vai identificar objetos que pertenceram lá aos nossos antepassados, por exemplo, cerâmica, pedra, instrumento de caça, de pesca, resto de alimento, osso, tudo isso para entender como é que essa sociedade vivia antigamente, né? E poder também reconstituir aspectos dessa cultura que foi perdida, né? Essas informações vão fazer com que a gente consiga saber como era organizado socialmente, como era o espaço, como era a economia dessas sociedades antigas, o que eles comiam, como eles viviam. Tá? Isso é muito importante para o estudo da história, para a gente saber como chegamos até aqui. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. E não esqueçam de responder as atividades. Tá, pessoal? Até a próxima aula.